Olá, turma. Bom, estamos aqui no nosso segundo vídeo. E esse vídeo tem a finalidade de dar continuidade sobre o que a gente viu lá nos aspectos introdutórios. Então, a gente já viu sobre custeio variável, a gente viu um ponto bem importante, que é a margem de contribuição, e no finalzinho do vídeo anterior, a gente começou a falar em margem de segurança, que é todo aquele valor ou as unidades que excedem o que a gente tinha como expectativa de pagar custos e despesas fixas. E por que eu falei tudo isso para você? Porque essa margem, ela nada mais é do que o que excede o famoso ponto de equilíbrio, a famosa gangorra que a gente costuma dizer, que é o quanto eu preciso faturar ou o quanto eu preciso vender em unidades para que essa venda possa cobrir todos os meus gastos fixos. Ou seja, o quanto é o meu ponto que equilibra o faturamento com o que eu tenho que pagar. Então, acompanhe aqui comigo que a gente vai terminar o nosso conteúdo nesse vídeo que fala sobre ponto de equilíbrio. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Então, vou continuar com vocês. O exemplo anterior daquele restaurante, né? A gente estava falando de análise de custo, volume, lucro, que é o custo para tomada de decisão de vender ou não vender, de fabricar ou não fabricar, de aceitar ou não uma proposta. E agora a gente vai ter que tomar uma decisão, né? Que é quantos pratos a gente tem que vender, né, para poder cobrir os meus custos fixos e despesas fixas, ou ainda dependendo quanto você tem que faturar para poder pagar tudo que você tem que pagar lá na fábrica e tudo mais. O exemplo que a gente tinha naquele primeiro vídeo era esse, era um restaurante Bom de Garfo, onde a gente trabalhava com 3 mil pratos por mês, tinha 12 mil de custo fixo, a gente tinha, além disso, R$ 5 por prato de custo variável, que totalizava R$ 15 mil, e a gente vendia esses pratos a R$ 9 por unidade. E a gente também viu uma coisa bem interessante, que era a capacidade produtiva. E a gente também verificou se deveríamos ou não aceitar uma proposta. A nossa proposta é: faça uma parceria de vender mais 1.000 pratos a R$ 6. A gente viu, conforme as análises, que isso era viável, porque os 3 mil pratos, né, que a gente fabrica, né, que a gente faz atualmente, era o suficiente para cobrir o que é gasto fixo. E que o que é excedente, ou seja, esses 1.000 pratinhos, às vezes, que a gente teria a mais vendido na parceria, ele seria como se fosse uma gordurinha, uma sobrinha, para eu poder arcar com possíveis intercorrências no nosso restaurante. E esses 1.000 pratos a mais, que representaram, na verdade, R$ 1.000 a mais que a margem de contribuição, a gente chamou de margem de segurança. Então, a margem de segurança é aquilo que excedia a capacidade de poder pagar, né, ou a contribuição que seria suficiente para pagar custo e despesa fixa. Então, o que era suficiente para pagar custo e despesa fixa? R$ 12 mil correspondentes a 3 mil pratos. E o que é a nossa margem de segurança? O que excede. Sabendo que a nossa margem de contribuição com a venda dos 1.000 pratos a mais, a gente sabe agora que a nossa margem de segurança corresponde a R$ 1.000, ou seja, aquilo que de certa maneira excederia os 12 mil. Então, na nossa proposta, a gente encontrou uma margem de contribuição de R$ 1.000 ainda por prato. Esses R$ 1.000 não teria nenhuma interferência nos custos e despesas fixas, porque a gente ainda está dentro da capacidade produtiva da empresa, então a gente deveria aceitar a proposta. Mas suponhamos que a gente não tenha feito isso. Suponhamos que eu não sei o quanto que eu tenho que vender para cobrir os meus gastos fixos e despesas fixas, enfim, e eu preciso descobrir isso. Então, eu tenho um ou mais produtos e eu preciso, na verdade, saber o que fazer. Ou saber o quanto, pelo menos, eu tenho que faturar para poder cobrir, né, o que eu tenho de boletos mensais fixos, digamos assim, que batem todo dia ou todo mês lá na minha conta. Bom, então a pergunta que a gente faz é: quanto eu preciso vender, Fran? Quanto eu preciso faturar, Fran? Quanto eu preciso ter de saída, né? E é isso que a gente vai responder agora. Então, eu vou ensinar uma técnica para vocês, que é uma técnica que a gente, não é bem uma técnica, né? Mas é um conteúdo, né, que nos faz
verificar em que momento a nossa gangorra da empresa, ela fica com a sua receita equivalente para pagar todos os seus custos e despesas fixas, ou pelo menos aquilo que é fixo, ok? Essa gangorra é um momento de equilíbrio. Lembra que a gente estava falando quando a gente era criança? Se a gente pega um amiguinho muito mais pesado, muito mais leve, que a gente não consegue muito bem, tem que ter um empurrão muito alto. E se a gente pega alguém exatamente do nosso peso, fica mais fácil equilibrar. É isso que a gente vai ver. Qual é o peso ideal, né? Ou quanto eu tenho que faturar para que minha gangorra chegue ao equilíbrio. A esse ponto de gangorra, que a gente costuma dizer, né? A gente dá o nome de ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio é o quanto a gente precisa vender, ou quanto a gente precisa faturar, para que a empresa opere sem lucro e sem prejuízo, ou seja capaz de pagar aquilo que é fixo. O ponto de equilíbrio, ele também é chamado de break-even, que é um termo em inglês que nada mais fala do que é o ponto de ruptura, né? É o ponto em que você nem fica no prejuízo, mas também você não tem lucro, né? Esse é o chamado ponto de equilíbrio contábil, que é o mais tradicional e mais conservador que a gente usa. O break-even point, ele considera algumas coisas. Então, esse ponto de ruptura entre o momento de prejuízo e o momento de receita ou de lucro, ele considera você saber qual a sua margem de contribuição unitária e quais são os seus gastos fixos. Então, são duas coisas que a gente precisa saber, né? Ou seja, o quanto cada produto ou quanto o principal produto pode me oferecer de margem de contribuição e, como consequência, quais são os itens que eu tenho que pagar periodicamente, que eles não vão sofrer grandes oscilações. Ô, Fran, mas às vezes um ponto ou outro, um custo ou outro, uma despesa ou outra sofre. Tudo bem, você pode trabalhar com as médias sem problema nenhum. O ponto de equilíbrio, eu já falei para vocês que o mais conservador, né, o break-even point, é o ponto de equilíbrio que a gente chama contábil. Esse ponto de equilíbrio contábil, ele fala assim, ó, se você vender até tantas unidades, você não opera nem com lucro e nem prejuízo. Esse é o primeiro ponto de equilíbrio que a gente vê, a primeira gangorra que a gente encontra, mas nem sempre ele é o mais utilizado, até mesmo porque nenhuma empresa quer operar só no ponto zero, né? Ela quer crescer, até mesmo a gente sabe que um dos princípios lá que regem as empresas, elas operarem por um longo período de tempo. É por isso, ou é a partir desse pensamento, em que surge também o conceito de ponto de equilíbrio econômico e ponto de equilíbrio financeiro. Ele pode ser identificado através de valores ou de unidades. Então, a gente vai ver as duas formas de calcular esses pontos de equilíbrio e vamos colocar pelo menos duas delas organizadas no nosso exemplo do nosso restaurante. Vamos lá? Então, sobre o ponto de equilíbrio, fica ligado nesse pequeno detalhe. Claro que a receita que a empresa encontra num ponto de equilíbrio, principalmente se a gente chama de ponto de equilíbrio contábil, ele não é o perfeito, não é a ideal. A gente sempre considera que estaremos satisfeitos se a gente supera o nosso ponto de equilíbrio, ou seja, a partir do momento em que a gente vende o que é esperado, mais um, né? Então, se eu desejo pagar todos os meus gastos, eu não desejo só eles. Eu desejo, às vezes, pagar os meus gastos fixos e ainda me sobrar alguma coisa. Então, a partir daquele momento é que a gente tem o que a gente chama de termômetro, né? Quando a gente vai trabalhar com um pouco de sistemas de informação, ou a gente chama de painel de controle, é só a partir do momento em que você supera o seu ponto de equilíbrio, é que seu termômetro ou seu painel de controle fica verdinho, quer dizer, você já está superando a sua meta. O primeiro ponto de equilíbrio é o ponto de equilíbrio contábil, tá? E aí, para a gente entender ou saber fazer um pouco deles, é bem importante que a gente considere o seguinte, que quando a gente faz um preço de venda,
Nós não estamos pensando só no preço de venda que seja capaz de pagar custo e despesa. Ele espera também que se tenha lucro, um excedente, um retorno. Então, sempre iremos pensar que o ponto de equilíbrio é o mínimo que a gente tem que conseguir. É o mínimo que tem que alcançar para que a gente consiga superar as expectativas. Tudo bem? Bom, ponto de equilíbrio contábil é o primeiro ponto que a gente vê, é o mais conservador que a gente fala, e ele é o ponto em que eu simplesmente encontro o lucro zero, ou uma estimativa de que minha DR não vai ficar com prejuízo, mas também não vai sobrar R$1 para que eu possa, reinvestir na organização. Mas, via de regra, o ponto de equilíbrio ele pode nos ajudar, Pelo menos eu sei qual é o mínimo que eu tenho que vender para poder suprir minhas necessidades. Em média, o ponto de equilíbrio contábil, ele pode ser visto de duas maneiras, através de quanto eu preciso vender em quantidade ou o quanto eu preciso em dinheiro. Bom, se eu estou falando em quantidade, eu normalmente falo assim, eu preciso vender tantas unidades de pratos feitos, de torres de chopp, de pizzas, seja lá do que eu estou fazendo, de roupas, E quando eu encontro ele, eu quero dizer assim, que na verdade, se eu tenho que vender pelo menos aquilo, eu espero que eu seja superado, ou que eu consiga superar. Porque até mesmo, se eu só vendo o que é necessário para pagar, eu não estou dando andamento na organização. A empresa até está perdendo se a gente for pensar que eu quero um retorno de capital investido. Dessa maneira, como eu encontro esse ponto de equilíbrio contábil que me mostra em unidades o quanto que a empresa tem que vender para me dar um lucro zero, como que eu encontro isso, Fran? Primeira coisa, você tem que ter em mãos todos os gastos fixos da organização. Esses gastos fixos são de custos e despesas. A gente já está careca de saber isso, Já fizemos vários cálculos assim. E outra coisa que a gente precisa ver também é qual é a minha margem de contribuição unitária daquele produto. Ou seja, o quanto o preço de venda que eu uso, menos os custos e despesas variáveis, me sobra de excedente para pagar o que é fixo. Essa divisão de gastos fixos por margem de contribuição unitária vai me oferecer quantas unidades eu tenho que vender. Então, eu trouxe para vocês aí o caso lá do restaurante. Percebam, é bem o resultado que a gente já tinha anteriormente. Lembra que a gente vendia 3.000 pratos? E aí, no exemplo anterior, eu falei assim, bom, eu fiz uma análise e pelo menos vendendo os 3.000 pratos, eu consigo pagar o que é fixo, Eu fico com lucro zero. Por que não, talvez, aceitar a venda de mais 1.000 pratos? E aí, vocês aprenderam comigo que se eu vendo mais os 1.000 pratos, a R$6, eu poderia ter ainda R$1.000 de margem de segurança. Isso correspondia a vender 4.000 pratos. Então, percebam, o que a gente tem aqui nesse cenário? Os 12.000 de custos e despesas fixas que a gente tinha, dividido por R$4, que era a margem de contribuição lá do exemplo anterior, 12 por 4, 3.000 pratos. E aí vocês podem voltar lá no vídeo anterior que vocês vão ver que é a prova real, No meio do vídeo a gente fala assim, bom, então, pelo menos se eu estou vendendo os 3.000 pratos, eu estou pagando minhas despesas. Então, tudo que vier pode ser lucro, digamos assim. Bom, isso nada mais é esse exemplo bem simplório, nada mais é uma forma de mostrar para vocês qual era o mínimo que o restaurante tinha que vender. Então, no mês, para pelo menos cobrir os gastos fixos, o restaurante tinha que vender 3.000 pratos. Se ele vender 2.999, ele fica no prejuízo. Se ele vender 3.001 pratos, ele já passa a superar ou não ter mais o lucro igual a zero. O ponto de equilíbrio também ele pode ser alcançado em valores, pessoal. Então, como eu consigo fazer para, em vez de encontrar os 3.000 pratos, eu encontrar também o valor de faturamento, ou seja, vender os 3.000 pratos a R$9, encontrar aqueles 27.000 que a gente encontrou lá de receita, Você pode fazer o seguinte, pegar os R$12.000 e dividir pela margem de contribuição em
percentual. E como que é a margem de contribuição em percentual mesmo? É você pegar os R$ 4 de margem de contribuição que a gente encontrou lá anteriormente e dividir por 9. E aí você encontra o percentual de margem de contribuição e poderia dividir e encontraria os mesmos 27 mil. Então, a gente faz meio que uma conta reversa. Segundo ponto. Então, sabemos que vender 3 mil pratos é o mínimo que o restaurante tem que fazer para poder, pelo menos, pagar o que é fixo na organização. Só que eu ouso falar para vocês que, obviamente, ninguém só quer pagar o que é gasto fixo. O que eles querem? Ter lucro, ter algum tipo de retorno, algum tipo de benefício, seja para o sócio, seja para o retorno da própria empresa. Então, o ponto de equilíbrio econômico, ele vai justamente falar isso para você. Vai falar assim, olha, tá, tudo bem, eu tenho 12 mil de gastos fixos, mas eu não quero só ganhar 12 mil. Eu não quero só pagar o que é fixo, eu quero ter um retorno. Eu quero ter a capacidade de suprir um lucro almejado ou de ter um retorno da própria empresa. É isso que chama, digamos assim, o ponto de equilíbrio econômico. É esse pressuposto do ponto de equilíbrio econômico. O ponto de equilíbrio econômico, ele vai falar assim, olha, para você determinar a quantidade que você quer vender, né, e ainda ter lucro, você vai fazer da seguinte maneira. Vai pegar o que é gasto fixo, ou seja, o que a gente tinha lá, 12 mil reais, vai estimar uma margem de lucro desejada, também em valores, e aí vai dividir pela sua margem de contribuição unitária, que no nosso caso é R$ 4,00. Você pode, dessa maneira, fixar metas de vendas, determinando o valor de lucro que você deseja oferir. Eu quero que normalmente, pelo menos, a minha margem seja de 10 mil, de 20 mil, de 30 mil reais. E aí você pode brincar também um pouquinho e trabalhar com percentuais neste caso, ok? Eu vou trazer para vocês aquele mesmo exemplo que a gente tinha. Então, exemplo dos pratos. Então, lá no restaurante, Bom de Garfo, a gente tinha 12 mil reais de gastos fixos, que são os custos e despesas, e de repente a gente falou assim, bom, eu quero que pelo menos, né, um determinado percentual das minhas despesas se converta em resultado positivo. Então, se todo mês, vamos supor, tá, que eu tenha 10 mil reais de despesas e custos fixos, eu quero que pelo menos eu consiga ter um retorno de 80% desse valor. E você pode lançar isso como uma margem de lucro desejada, como eu fiz aí, que vocês estão vendo no slide. Eu, supostamente, atribuí 12 mil de gasto fixo, como estava no exercício, e coloquei ou adicionei mais 8 mil de margem de lucro. Então, eu tenho 12 com 8, 20, 20 dividido por R$ 4,00, que é a margem de contribuição unitária, encontrei um ponto de equilíbrio que é exatamente os 5 mil pratos, que é a capacidade produzida. Então, o que isso quer dizer? Que se você operar com a margem máxima, que são os 5 mil pratos, lembra que a gente tinha, né? Produzíamos 3, mas a gente poderia operar até 5. Então, se você operar com esse mesmo preço de venda, R$ 9,00, com esses mesmos custos variáveis, e vender os 5 mil pratos, quer dizer que no final do período você terá ainda uma margem de lucro, um resultado, né, uma margem desejada de R$ 8.000. Fran, mas e se eu trabalhar com outras propostas? Aí você pode fazer separadamente. Aí o que eu sugiro é, você trabalha com ponto de equilíbrio contábil, que é o mínimo que você tem que aceitar, né, ou vender em uma determinada condição, né, de preço mínimo, e aí o quanto poderia ser de retorno através de outras parcerias, né? Você poderia fazer uma outra parceria com um valor um pouco diferente do que você aceitou de R$ 6 o prato. E a gente pode fazer também isso em valores, ou transformar em receita, ok? Como que a gente faria isso? Nós trabalhamos com os mesmos R$ 20.000, que é 12 com mais 8, mas agora a gente trabalha com percentual da margem de contribuição. Então, a gente só muda, na verdade, o divisor, ok? A gente tem, então, neste caso, né, os R$ 4,00 dividido por 9, que a gente encontra o percentual, e aí eu encontraria, neste caso, o quanto eu deveria faturar para poder
ter a minha margem de lucro ainda de R$ 8.000 e pagar todos os meus gastos fixos. Bom, a gente ainda tem o ponto de equilíbrio chamado financeiro. O que é esse ponto de equilíbrio financeiro? Esse ponto de equilíbrio financeiro ele é bem específico. Ele não considera só DR, nem considera uma margem de lucro, mas ele fala assim, ó, eu preciso que você me fale o seguinte, dado que você efetivamente precisa gastar ou precisa pagar, por exemplo, né, eu preciso pagar as minhas despesas e custos fixos, mas dentre essas despesas e custos fixos eu tenho depreciação, que financeiramente ele não é um desembolso. Mas eu também tenho, por exemplo, um empréstimo que está lá no meu balanço e eu preciso pagar ele. E eu não sei como eu posso operar para dar conta de tudo isso. Então, o ponto de equilíbrio financeiro, não pense em lucro zero, não pense nesse momento em margem de lucro. Pense somente no que haverá de real desembolso, porque ele considera gastos financeiros e gastos não financeiros para serem excluídos das análises. Então, o volume de vendas que eu vou calcular neste caso, seja por faturamento ou em unidades, ela vai me dizer assim, olha, pelo menos, se você vender determinada quantidade de unidades, você é capaz de pagar aquilo que você tem necessidade de desembolsar financeiramente. Como assim? Todas as despesas e custos desembolsáveis. Então, o que a gente pode tirar neste caso? Depreciação, exaustão, amortizações que você realiza e que efetivamente não é, né, uma saída monetária. E você ainda pode incluir possíveis empréstimos que você tem que pagar, ou ainda valores de fornecedores que você precisa pagar neste caso. Por quê? Porque aí você consegue ter uma visão efetiva mais próxima de um caixa, tá? Então, não está errado também pensar dessa maneira. Depende do que, Fran? Depende do que você quer, qual a decisão que você quer tomar, ou qual a pergunta que é feita a você. A gente vai calcular o ponto de equilíbrio financeiro, você exclui, então, aquelas despesas que não são desembolsáveis, que não têm a retirada financeira do seu caixa, digamos assim. E você pode adicionar também aqueles itens que não estão mensurados lá na sua DR, mas estão no seu balanço. Isso pode envolver, por exemplo, se você tem alguma dívida para pagar periodicamente, ou você comprou alguma maquinária, algum maquinário fez, né, um leasing decorrente dele, ou tenha mais algum outro empréstimo decorrente da sua operação. Isso tudo pode ser adicionado lá naquela linha de cima, para você poder fazer a divisão, né? Ou seja, a gente considera o efetivo desembolso nesse caso. Como fazer isso, então? Pontos de equilíbrio financeiro em unidades. Primeira coisa, continua tendo como base o gasto fixo. Por quê? Porque ele é o nosso preliminar, tá? Só que desse gasto fixo, eu dou uma olhadinha na relação do que ele consiste e posso tirar aquilo que não é financeiro, aquilo que não é desembolsável. E eu ainda vou incluir, neste caso, outros itens que não estão no meu rol, no meu relatório de gasto fixo, que às vezes é um relatório lá da sua DR, né? Ou seja, aqueles que estão muitas vezes lá no seu ativo. É todos esses elementos, ou seja, gasto fixo, menos gasto não financeiro, mais gasto que efetivamente é financeiro, que eu divido pela minha margem de contribuição. E aí eu poderia encontrar outros diversos valores ou quantidades de unidades a serem fabricadas, que podem ser até excedentes ao meu limite. E aí fica como se fosse, né, um alerta para que se talvez a sua atividade operacional não consiga suprir efetivamente a sua capacidade financeira, né, ou que você tem de desembolso efetivo. Então, a gente tem, neste caso, o ponto de equilíbrio financeiro que é dado por gasto fixo. Normalmente a gente tira depreciação, que é a terminologia mais fácil da gente usar, tá? Podem ser as depreciações. E inclui o que a gente chama de dívida, né? Que pode ser toda aquela parte do seu passivo circulante que você consegue mensurar, ou seja, que efetivamente o quanto você vai desembolsar no próximo período, ok? E isso divide pela margem de contribuição unitária. Te dá uma outra visão, né? Às vezes bem diferente do que até então você tinha. A gente consegue fazer esse cálculo também em valores. O que são esses valores? É o quanto de receita, o quanto faturar. A lógica é a mesma, usando os gastos fixos, menos os gastos não financeiros,
que são aqueles que a gente não tem o desembolso, e adiciona, né, os itens financeiros, que às vezes não estão lá nos gastos, ou seja, só cuidado, tá? Se você já colocou lá no gasto fixo a sua mão de obra que é fixa, você não pode colocar de novo os salários a pagar que está no seu passivo, ok? Por quê, Fran? Porque já está nos seus gastos fixos. Então, você só inclui o que você efetivamente não considerou como gasto fixo anteriormente, ok? E aí você divide mais uma vez pela margem de contribuição unitária em percentual. Então lembre-se, se for ponto de equilíbrio em unidades, usamos a margem de contribuição em valores. Se a gente está falando em ponto de equilíbrio contábil em receita ou em faturamento, a gente divide pela nossa margem de contribuição em percentuais. E como que a gente encontra a margem de contribuição em percentuais? Pegando a margem de contribuição que foi auferida em reais e dividindo pelo preço de venda em reais. Isso a gente encontra lá, colocando, dando um passinho para trás, né? Dando um passinho para trás e vendo o conteúdo anterior. Aí você fala assim, mas cada um é de um jeito, então eu tenho que fazer 3 análises diferentes, como que funciona? Na verdade, essa é até uma das limitações que a gente tem no ponto de equilíbrio, né? Eu tenho que fazer tudo separadinho. Quando a gente, né, a realidade bate na nossa porta, a verdade é que a gente faz algumas adaptações, né? Por quê? Porque o mercado nos pede isso, nos indica isso, nos sugere isso. E aí isso não quer dizer que você tem que fazer os 3 cálculos, você pode adaptá-los, eles podem ser modificados. Então, a gente costuma também fazer essas adaptações a fim de englobar tudo o que a gente quer. Então, a gente pode também ter um ponto de equilíbrio de uma situação econômica e financeira junto, onde a gente pode incluir, por exemplo, gastos, menos os itens não desembolsáveis ou que são, né, financeiros, e incluir mais uma margem de lucro desejada. Tá tudo bem se você fizer isso, não tem problema nenhum. Porque a gente pega o ponto de equilíbrio contábil, que é o primeiro, só gasto fixo, adapta ele para o ponto de equilíbrio econômico, que é quando a gente fala em lucro desejado, e a gente fala assim, bom, mas e se eu também tenho algum empréstimo que eu pago, que talvez seja um valor bem representativo, né? Será que isso pode ser incluso? Pode também. São os itens financeiros ou itens desembolsáveis que a gente fala. Então, caso você desejar, né, lá na sua empresa, lá no seu, onde você trabalha, lá no seu trabalho, você pode ainda fazer essa adaptação do ponto de equilíbrio. Embora ela não tenha um nome próprio, né, é um ponto de equilíbrio adaptado em que a gente sempre faz a divisão pela margem de contribuição unitária. E você ainda pode, caso você tenha diferentes produtos, trabalhar com uma margem média de contribuição. Isso pode te ajudar a pelo menos saber a proporção de receita que você tem que faturar. Então, caso fique difícil, porque você trabalha com vários itens ou várias quantidades, né? Então, se você acha que não tem como fazer uma margem de contribuição unitária, porque eu tenho 20 produtos diferentes, você consegue ainda fazer uma margem de contribuição em percentual em média. E aí, isso te ajuda pelo menos a você ver, em média, quanto você tem que faturar. Bom, as fórmulas que a gente apresentou, né? Ela é, na verdade, apenas aplicáveis a um produto, né? Que a gente fala que, assim, é um dos problemas que a gente tem no ponto de equilíbrio. No entanto, você ainda pode fazer isso que eu comentei com você. Uma alternativa é usar valores médios. Valor médio de margem de contribuição ou percentual médio das margens de contribuições. Isso pode te ajudar de forma bastante eficaz, né, a dar um resultado, dar um parâmetro lá para o seu ambiente de trabalho ou até mesmo para a sua vida. Bom, pessoal, é disso que a gente fala, né, ou tem como consequência a margem de segurança, né? O que é a margem de segurança? É tudo aquilo que supera as vendas calculadas, é tudo aquilo que supera o famoso ponto de equilíbrio. Então, a gente começou falando um pouquinho de margem de segurança, depois a gente falou de ponto de equilíbrio, e agora só reforçando. É aquilo que, de certa maneira, vai superar os 3.000 pratos que a gente viu lá no nosso exemplo, né? É a nossa gordurinha, é aquilo que vende-se e se caso acontece algum problema na organização, a gente ainda tem esse respiro, né? Esse último gole, digamos assim, para poder suprir as nossas necessidades. Lembrando,
Margem de segurança, ela pode também ser feita em valores monetários, como a gente viu, né, os R$ 1.000 dos nossos pratos, ou pode ser em quantidade. No nosso caso, a gente estava trabalhando com 1.000 unidades a mais. É claro que foi uma situação bem específica, porque a gente estava trabalhando com o aceite de uma proposta, né? E se a gente fosse se basear no aspecto comum, R$ 1.000 poderia nos dar uma margem muito maior, mas como era uma parceria, ela também nos oferece uma seguinte situação. Então, tem uma margem de R$ 1.000 que corresponde a 1.000 unidades a mais, ou 1.000 pratos a mais vendidos. Como fazer essa margem de segurança, Fran? Então, se você está trabalhando normal ou com vendas normais, né, sem nenhuma parceria ou alguma proposta de valores diferentes, a gente consegue trabalhar com margem de segurança em volume, em unidades monetárias e também em percentuais. Então, o que eu sugiro aí para você, que nesse momento você dê um print na tela, ou que você pegue seu caderno e anote. Por quê? Porque a margem de segurança em volume, ela vai ser encontrada da seguinte maneira. Você encontra a quantidade vendida menos a quantidade que você encontrou no seu ponto de equilíbrio. Então, vamos lá. Vendi 4.000 pratos e o meu ponto de equilíbrio era 3.000 pratos. Ou seja, a minha margem de segurança em quantidades é de 1.000 unidades. Próxima coisa, a margem de segurança em unidade monetária, que é em valor. Supostamente, as minhas vendas foram de 33.000 e o meu ponto de equilíbrio era de 27. Então, 33 que eu realmente vendi menos 27, a minha margem de segurança é de R$ 6.000. E a gente ainda tem a margem de segurança em percentual, que é quando eu faço a divisão das minhas vendas pelo ponto de equilíbrio, diminuo 1 e faço vezes 100, que é quantos por cento, na verdade, eu tenho de margem de segurança, né? O quanto me sobrou em relação ao que eu esperava. Isso pode acontecer tanto se você trabalhar com quantidade, quanto se você trabalhar com reais. As duas fórmulas dão certo. É o número 3 que vocês estão vendo aí no vídeo de vocês. Tudo bem? A gente vai agora dar prosseguimento com um simples exemplo aqui para vocês. Então, se as vendas de um ponto de equilíbrio são de R$ 5.000 e as vendas efetivas forem de 6.500, o que a gente tem? 6.500 menos 5.000, margem de segurança de 1.500. Vou dar outro exemplo. Se o ponto de equilíbrio é de 500 unidades para uma determinada fábrica e você vendeu 650, sua margem de segurança é de 150, ou seja, o que excede o ponto de equilíbrio. Ou ainda você pode ter em percentual. O que eu fiz aí? Peguei a margem de segurança de 150 unidades, dividi pelas minhas vendas, ou seja, 650 unidades, e encontrei que a minha margem de segurança é de 23% em relação ao que era esperado. Se a gente for pensar de uma forma gráfica, fica mais ou menos assim, gente. Então, nós temos aí o nosso ponto de equilíbrio, que é esse pontinho pretinho aí que vocês têm, que é o momento em que eu consigo pelo menos pagar com as minhas despesas. Onde eu tenho neste caso aí, gente, ó, a venda de 500 para 650 unidades e o faturamento, que era de R$ 5.000 e passou 6.500. Esses R$ 1.500 é a minha margem de segurança, assim como essas 150 unidades também representam a minha margem de segurança. E aquele pontinho preto é o break-even point, ou seja, o momento em que eu tenho que começar a ficar feliz, porque excedeu, na verdade, né, o que eu esperava, que neste caso é o meu ponto de equilíbrio. Pessoal, a gente fica por aqui. Eu vejo vocês aqui uns dias. Assistam os nossos 2 vídeos sobre a aula, é muito importante. E a gente vai começar daqui a pouquinho já com alguns exercícios práticos. Um abraço e até mais.